perfil dos filhos. Aqui no Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor, amém? Quantos aqui já ouviu dizer, ou a gente vivencia isso muito na igreja, falando que os filhos são herança do Senhor, amém? Mas será que nós enxergamos os nossos filhos como uma herança de uma forma natural? Ou será que a gente enxerga essa herança como algo mais preciosa, algo mais importante? Às vezes nós enxergamos os nossos filhos como herança apenas de forma natural, né? Nós engravidamos, aí vem toda aquela preparação do enxoval, das fotos, aí quando o bebê nasce, aquela coisa gostosa, né? Os filhos cheirosinhos, aqueles bebês cheirosos, né? É uma parte boa, uma parte natural. Só que quando os filhos vão crescendo, né? E quando vai chegando a fase da adolescência, e quando chega o momento dos problemas, quando o trabalho aumenta, alguns pais, eles simplesmente desistem, deixam de lado, né? Não enxergam como uma herança espiritual, apenas como algo meramente natural. E por isso nós precisamos entender mais a fundo o que é essa herança, como os aspectos dessa herança que são os nossos filhos. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a herança, os nossos filhos, ela foi dada por Deus. Os nossos filhos, eles são uma herança dada por Deus. Uma herança. A gente recebe essa herança, a gente escolhe quando a gente vai receber uma herança? Não, né? A herança é algo que nós recebemos de alguém, mas nós não escolhemos quando nós vamos receber. E essa herança, os nossos filhos, eles são uma herança dada por Deus. Deus, Ele decide nos entregar. Mas como assim, pastora? Como é que os filhos é algo dado por Deus? Eu não escolhi, então, engravidar? Eu não escolhi o momento? Né? Você escolheu o momento, mas quem deu a vida foi Deus. Então, se Deus dá a vida, é Ele que te entrega a herança. Né? E muitas vezes alguns pais pensam, mas eu não planejei, então não é algo, né, que eu escolhi, que Deus me deu. Não, a herança você precisa entender que ela é dada por Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos ter como certeza que os nossos filhos são herança e que eles foram dados por Deus. Segundo, a herança, ela é uma questão de legalidade. Eu tenho a filha Emily, a mais velha, Emanuele. Quando elas nasceram, o pai foi no cartório, registrou. Legalmente, civilmente, elas são minhas filhas legalmente. Eu tenho legalidade, perante a sociedade, responsabilidade por elas, certo? Então, cada um dos nossos filhos, eles são legalmente nossos, e não só de uma forma natural, que nós cuidamos, que nós zelamos por eles, que nós somos responsáveis diante da lei. Não, isso também nos dá uma legalidade espiritual. Nós temos uma legalidade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Nós não temos uma legalidade apenas para investir, para treinar, para corrigir, mas também nós temos uma legalidade diante de Deus. Então, nós não podemos, como pais, nos permitir não ter essa legalidade, abrir mão da autoridade legal que nós temos pelos nossos filhos. Porque o que acontece hoje? Nós queremos terceirizar essa autoridade que cabe aos pais sobre a vida dos filhos. Muitas vezes eu já cuidei do meu filho, já alimentei, já paguei a escola, busco a escola, quando está doente eu cuido, Então a parte espiritual fica para a igreja. Será que é assim? Diante de Deus, nós pais somos legalmente responsável pela vida espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos zelar pela vida espiritual dos nossos filhos. Será que é terceirizando, como a gente muitas vezes faz com a tarefa, a gente paga um reforço, a gente faz algo assim?
Às vezes, nós, como pais, nós queremos terceirizar a vida espiritual dos nossos filhos. Não, lá na igreja tem a salinha, tem o culto. Vamos deixar que as tias lá, as professoras cuidam, elas falam a historinha. Não. Os pais, eles são responsáveis, são os primeiros responsáveis legalmente, espiritualmente sobre a vida do seu filho. Então, essa legalidade te dá para orar. Seu filho está enfermo, pastor, ora para o meu filho está passando mal. Não, você é pai e mãe, vocês têm autoridade espiritual para orar pela vida do seu filho, para interceder por ele, para ensinar e instruir o caminho que ele deve andar. Amém? O terceiro aspecto que nós precisamos saber sobre a herança é que a herança, ela precisa ser preservada. Uma herança, quantos já viram notícias que uma herança, pessoas que recebem herança, recebem prêmios, e o que acontece? Ela acaba com tudo rapidamente, né? Quantos a gente já ouviu falar? E a herança também, ela é algo que precisa ser preservada. Ou seja, o que é preservar? Preservar é cuidar. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, não é apenas receber, né, essa herança e não cuidar. Nós precisamos zelar pelas necessidades básicas dos nossos filhos, né, a educação, né, a vestimenta, a alimentação, mas também, como eu já disse, as necessidades espirituais que cabem aos pais. Porque muitas vezes o que acontece? Os pais acham que só levar para a igreja ele está cuidando da necessidade do filho. Não, o pai e a mãe são os primeiros exemplos na vida desse filho. Os pais é que vão dar a direção de como eles vão ser. Porque como que o filho, ele vem para a igreja, ele ouve que não pode mentir. Aí chega em casa, qual que é o exemplo do pai? Ele pega, o pastor chegou lá para fazer uma visita. Aí fala que eu estou dormindo. Aí qual é a mensagem que você está mandando para o seu filho? Que mentir é pecado? Não, o filho vai ficar confuso. A Bíblia fala que é pecado mentir, mas o pai, ele pede para eu mentir. Então você não está direcionando, cuidando da saúde espiritual do seu filho. Então, nós precisamos, como herança, preservar, cuidar, né, para que nossos filhos tenham boas condições na sua mente, né, proporcionar um ambiente saudável. Quantas casas, quantos lares nós vemos onde há brigas, discussões, e as crianças vão crescendo naquele ambiente, né, difícil, e isso vai trazendo um grande transtorno emocional para as crianças. Eu dou aula numa rede particular e lá existem muitas crianças que são de pais separados. E o que a gente vê de crianças que do lado da mãe fala uma coisa, do lado do pai fala outra coisa. E isso vai criando crianças emocionalmente deficientes, crianças que têm problemas emocionais, ansiedade. Então é muito difícil. Então nós, como pais, nós precisamos preservar, cuidar e manter a mente do nosso filho saudável. Cuidar daquilo que ele assiste, daquilo que ele ouve, daquilo que ele vê. Então nós, como pais, precisamos lembrar que precisamos cuidar da mente, do corpo. Como é que o pai pode cuidar do corpo do filho? Prestando atenção na alimentação que o filho come, né? Só que ele quer comer chocolate todo dia, né? Ele vai comer chocolate todo dia? É saudável comer chocolate todo dia? Né? Então nós precisamos impor um limite, né, para a vida dos nossos filhos, cuidando não de uma estética, mas cuidando da saúde dos nossos filhos, né? E também do espírito dele. Então, será que essa tarefa é tarefa fácil, né? Cuidar da saúde mental, cuidar do corpo, cuidar do espírito dos nossos filhos, não é uma tarefa fácil. E o que é que eu posso fazer?
é depender de Deus. Senhor, me orienta, como eu posso fazer para melhorar nessa área que eu estou falhando com meu filho? Senhor, me direciona, né, para que eu possa ser um bom exemplo para os meus filhos. Então, nessa tarefa de ser pais, nós precisamos reconhecer que não é uma tarefa fácil, mas que nós precisamos depender de Deus para criarmos filhos vencedores na presença de Deus. Amém? Outro aspecto da herança é que os nossos filhos, como herança do Senhor, eles são o nosso maior patrimônio. Quantos pais, eles vivenciam a sua vida, né, na correria, para ganhar dinheiro, para trazer o melhor para a família? Isso é válido, com certeza. Mas e os nossos filhos? Será que o nosso maior patrimônio são os bens que nós vamos juntar para deixar para eles? Ou são eles? Nós vemos o exemplo da parábola do filho pródigo. Será que o pai do filho pródigo, ele se importou quando o filho, ele pediu a parte dele da herança? Eu não vejo ele falar que ele ficou triste de ter dado a herança para o filho. Mas ele ficou triste daquele filho ter ido embora. Então ele agiu de forma distinta com aquilo que era natural, com aquilo que era seu filho. Né? Ele ficou muito triste com a perda do seu filho. Quando o filho voltou, será que aquele pai ficou lá falando, né, esculhambando o filho? Ah, mas você saiu, gastou toda a herança? Não, ele se alegrou porque o filho voltou. Então, o maior patrimônio que nós, como pais, podemos ter é os nossos filhos. E isso nos ensina que nós devemos, né, valorizar o ser e não o ter em primeiro lugar. Porque muitas pessoas têm perdido a sua família, têm perdido seus filhos por gastar tempo buscando, né, o ter, né, buscar coisas materiais e tem esquecido do tempo de qualidade com a sua família, com os seus filhos, né, saber e conversar com o seu filho aquilo que tem no coração dele, né? É muito triste quando a gente vê famílias sendo desestruturadas, filhos se perdendo por falta dessa ausência dos pais hoje na sociedade. E nossa alegria, ela não pode estar na abundância de bens que nós adquirimos ao longo dos anos, né? Mas são os nossos filhos o nosso maior patrimônio. Amém? Lá na nossa igreja tinha uma família que quando os filhos eram todos pequenos, esses pais, eles pegavam, os filhos queriam participar das coisas da igreja, queriam participar de tantas coisas, mas eles nunca podiam, porque os pais estavam sempre na correria para ganhar dinheiro, para trabalhar. Os filhos foram crescendo e foram desinteressando pelas coisas da igreja. Aí quando os pais abriram os olhos e viram que aqueles filhos estavam se perdendo, graças a Deus houve tempo deles reconhecer e colocar em ordem a sua casa. E hoje em dia, nem que for de Uber, eles não faltam uma programação da igreja. E graças a Deus eles estão todos no caminho do Senhor. Mas nós precisamos desde cedo, como a palavra nos orienta, ensine o seu filho no caminho que deve andar. Amém? E quinto aspecto da herança é que ela não é para nós gastarmos, mas passar ela para outros, né? Como eu disse antes, muitas vezes as pessoas recebem herança e elas não lembram que tem uma geração que pode também usufruir daquilo, né, daquela herança. E os nossos filhos também. Os nossos filhos não são apenas para o nosso deleite. Os nossos filhos, eles vão ficar aí na sociedade. E nós, como pais, nós não podemos deixar aqui apenas filhos naturais, né? Filhos que vão estudar, vão se formar, vai ser um bom profissional. Mas nós precisamos criar os nossos filhos para que eles discernam
o propósito de Deus para a vida deles. Que filhos que vivam acima de tudo para Deus. Porque muitas vezes nós incentivamos o nosso filho para estudar, né? O nosso filho para fazer uma faculdade, né? Não falta uma aula, mas falta o culto, né? Falta uma programação da igreja. Nós, como pais, nós precisamos valorizar aquilo que é de Deus, porque isso é eterno e vai ficar na vida dele. Então, ele vai passar para outras gerações aquilo que ele aprendeu. Então, a herança, ela não é algo apenas, né, que vai ficar ali naquele momento, mas ela pode se multiplicar. E se o filho pródigo tivesse nessa visão, quando ele pediu a herança, ele não tinha gastado, né, ele tinha feito render aquela herança. Então, quando nós temos essa compreensão de que Deus, ele nos deu o filho visando o propósito eterno, tudo muda a forma de nós nos relacionarmos, de nós cuidarmos dos nossos filhos. Amém? Então, que nós possamos ter a nossa visão alargada hoje, que a nossa herança, ela foi dada por Deus, que a nossa herança é algo que nós temos autoridade legal, natural e espiritual, que a nossa herança, ela precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada, né? Os nossos filhos são o maior patrimônio e eles também é algo que nós vamos deixar para outras gerações. Eles vão propagar aquilo que eles receberam na sua infância. Amém? No texto também, além de herança, ele nos diz que os filhos, eles são flechas. Os filhos são herança. Então, nós vamos ver, o perfil que Deus vê os filhos. Ele é herança e os nossos filhos também são flecha. E qual é o objetivo da flecha? Qual é o objetivo da flecha? Acertar um alvo. Então, os nossos filhos, eles já nascem com um propósito definido por Deus desde a criação, que é o quê? Expressar a Deus. Cada um de nós, o nosso propósito em Deus é expressar a Deus aqui na terra. Então, nossos filhos, eles não nasceram apenas para estudar, formar, ter uma profissão, ganhar dinheiro e fazer o que bem entender da vida. Não, os nossos filhos nasceram para expressar a Deus nesse mundo. E nós, como pais, precisamos lançar essa flecha. Mas o que é que nós, como pais, vamos fazer para lançar essa flecha? Primeiro, para acertar o alvo, nós precisamos enxergar o alvo. Se os filhos são flecha, nós somos quem vamos direcionar essa flecha. Só que para acertar o alvo, para que os nossos filhos acertem o alvo, nós precisamos enxergar o alvo. E como é que nós, pais, vamos enxergar esse alvo? Enxergar o alvo, ele significa discernir o propósito de vida para os nossos filhos. Talvez hoje a gente não saiba o que é que Deus, né, ele vai direcionar a vida dos meus filhos, o que é que Deus tem para eles lá na frente. Mas eu sei que o propósito número 1 de Deus é nos dar filho, é expressar Deus aonde eles estiverem. Né? A primeira coisa que eles têm que ser filhos de Deus, expressar a Deus, dar um testemunho de Deus aonde eles estiverem. Se eles vão ser pastor, se eles vão ser, seja qual for a profissão, quem vai direcionar é Deus. Só que desde cedo, nós precisamos, para que eles expressem a Deus nesse mundo, fazer o quê? Inculcar a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a viver segundo os princípios cristãos. Mas, infelizmente, muitas vezes nós temos falhado nessa posição de ensinar, de fazer com que nossos filhos vivam segundo os princípios da palavra de Deus. Porque hoje o mundo, ele está corrompido. E os nossos filhos, como eu disse de manhã, hoje em dia as crianças têm acesso à tecnologia desde muito cedo. Então, desde muito cedo, o trabalho dos pais é inculcar a palavra, ensinar a palavra para que eles sigam de acordo com os princípios da palavra de Deus. A flecha,
os nossos filhos são flechas e os pais são aqueles que direcionam a flecha, mas o alvo é Deus quem define, né? Como eu já disse. Então, para que os nossos filhos eles acertem o alvo, nós precisamos que os nossos filhos, desde cedo, aprendam a viver a vida deles para Deus, a qual Deus seja o centro da vida deles. Mas como é que os nossos filhos vão viver para que Deus seja o centro da vida deles? Eles precisam ver que o centro da vida dos pais é Deus. Então, para que os nossos filhos expressem a Deus, para que eles atinjam o alvo, para que Deus seja o centro da vida deles, eles precisam ver e reconhecer que a vida do pai e da mãe, Jesus é o centro. Amém? Então, não é uma tarefa de apenas levá-los ao culto, mas nós precisamos, desde cedo, ensinar os nossos filhos a experimentar de Deus. Como é que eles podem experimentar de Deus? É orando com eles, é tendo uma experiência de oração, né? Quando é pequeno, a gente acha bonitinho, a primeira coisa que a gente ensina é orar, né? Colocar a mão, vem aquelas brincadeiras, sai, né? E as crianças, primeira coisa que você ensina é orar, né? Eu lembro que Emily, quando era pequena, eu não sei se foi comigo ou se foi com a tia dela, que teve uma experiência de oração, de orar e Deus curar ali a dor de cabeça. Eu não me lembro agora se era eu ou se era a Glória, Glória, né? Que estava com dor de cabeça, ela orou e Deus curou. Então, desde cedo, aquela criança começa a entender que Deus cura, que Deus, ao ouvir a sua oração, Ele age. Então, a gente leva as crianças a aprender mais de Deus, a experimentar Deus, vivenciando na prática, né? Você vai fazer um devocional na sua casa, orar com ela, ler a palavra de Deus com ela, ensinando na prática para que ela venha experimentar a Deus desde cedo. E assim como você direciona, Deus vai conduzir o restante da vida delas, amém? A flecha, antes de ser lançada, ela precisa ser afiada. Então, se os nossos filhos são flechas, eles precisam ser afiados. O afiar, ele nos diz sobre o moldar, né? A flecha, se fosse um instrumento do nosso dia a dia, né, com certeza ela ficaria o tempo todo afiada, né? Dentro de casa, nós como dono de casa, hoje em dia, porque pelo menos lá em Cuiabá, eu vou no açougue, eu falo, eu quero carne picadinha, carne assim, eu não gosto de cortar carne. Então, eu já quero tudo prático. Mas se eu não pudesse escolher de eles cortar a carne, a minha faca não tinha que ficar afiadinha? Porque senão, eu já passei muita raiva com faca em casa sem amolar, né? Até que eu comprei um amolador ali e na hora que está um apuro, a gente dá uma amoladinha ali na faca. Mas a flecha também é a mesma coisa. Se ela fosse parte do nosso dia a dia, certamente, né, quem usa a flecha deve estar lá bem amoladinha. Os nossos filhos também são essa flecha. Mas como é esse trabalhar, esse moldar? Esse moldar começa na infância. Como eu disse pela manhã, as crianças são como um barro, uma argila molinha, que vai ser moldada. Então, é na infância que a gente começa a moldar, né, a trabalhar esses princípios na vida deles, né? Na infância que a gente prepara os filhos para aquilo que eles irão ser, né? Quando uma criança é pequena, ela faz o que quer na igreja. O que você está falando para ela? Que a igreja pode fazer o que quer, né? Se a gente vai para a igreja e leva uma boneca, aí vai sentar para ficar quietinho lá, vou levar uma boneca. Aquela criança vai entender que dentro da igreja ela pode brincar. E dentro da igreja pode brincar? Não pode, né? Mas muitas vezes o que eu ficava muito triste lá dentro da igreja, graças a Deus aqui não acontece, é pais que dão celular para a criança ficar quieta dentro da igreja. Misericórdia. Até hoje a gente sofre com isso, porque tem pais mesmo que dão. Eles querem ficar assistindo o culto e quer que a criança fique quieta e larga o celular para jogar, para ver vídeo, né? E o que os pais estão
ensinando com aquilo. Qual é a mensagem que você está passando? Dentro da igreja pode fazer o que quiser. Dentro da igreja a gente precisa ensinar desde cedo os nossos filhos que nós vamos para adorar a Deus, nós vamos para falar com Deus. Então nós precisamos passar a mensagem certa, e isso é afiar essa flecha, moldar ela para que elas aprendam a fazer aquilo que é certo. É na infância que se forma o caráter, os valores, né? O caráter, os valores, ele é transmitido por quem? Ele é transmitido por nós, pais, né? De pai para filho. E é na infância que a consciência é formada. Então é na infância que ele vai entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, se na infância eles vêm para a igreja e pode fazer o que quer, pode brincar, pode correr, pode fazer qualquer coisa, quando ele crescer mais um pouco, que ele já tem entendimento, a consciência dele vai falar que pode, né? Porque ele cresceu assim, ele aprendeu que pode, né? E a gente é muito triste, mas a gente vê muitos casos assim de filhos que eles não têm interesse de vir para a igreja. Por quê? Porque para a igreja era o lugar que ele vinha quando era criança brincar. Ele sentava e ficava ouvindo barulho, né? Porque eu acredito que nem presta atenção naquilo que está acontecendo, porque está ali jogando, está ali brincando. Então nós precisamos afiar essa flecha da forma certa. E a consciência, ela é composta de padrões morais e espirituais que a criança absorve ainda na infância. Outro aspecto da flecha é que o foco de quem lança, ele deve ser o mesmo da flecha. Para a gente lançar uma flecha, eu preciso estar focada, né? Meu alvo é aqui, reto. Então, eu preciso estar focada para que essa flecha atinja o alvo. Né? Será que vou lançar a flecha aqui reto e eu estou olhando para o lado? Não. Isso fala da vida dos pais, né? Para que Cristo seja o centro da vida dos filhos, precisa primeiro ser o centro da vida dos pais. Então, pais cristãos que vivem a vida conforme o mundo vive, em função de coisas materiais, jamais poderão fazer com seus filhos, como flecha, acerte um alvo. Quando os pais eles têm convicção da sua fé em Cristo, eles passam segurança para o seu filho. Quando aquilo que você prega é uma realidade na sua vida, o seu filho tem a certeza daquilo que é uma verdade. Mas quando os pais eles ficam em cima do muro, né? Um dia é crente, um dia não é, né? Um dia estou bem, um dia está quente, outro dia está frio, né? Que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a igreja, não adianta tentar que seus filhos sejam comprometidos, porque eles não vão ser, porque o nosso primeiro exemplo somos nós, pais. Né? Muitas vezes alguns pais eles gostam de mandar os filhos para o culto, para a célula. Lá nós temos muito caso de pais que param ali na porta da onde a gente faz o culto das crianças, o carro só para, a criança desce e o pai vai embora, né? A criança fica para o culto, mas o pai, só Jesus sabe, né? Os pais acham bonito, né? A criança ir para a igreja, né? A criança está cantando, está gostando, a criança vai. Mas como é, né? Muitas vezes a gente fica uma vez na semana com essa criança. E o resto dos dias? O exemplo será, né, a gente vai pela graça, pela misericórdia de Deus. Né, que Deus faça a obra daquilo que a gente está semeando na vida delas. Mas os pais têm um peso muito grande na vida dessas crianças. Então, nós precisamos que os nossos filhos, antes que Jesus seja o centro da vida deles, Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Para que uma flecha atinja o alvo, o foco de quem lança precisa estar na mesma direção. A falta de foco, ela desvia a flecha do seu alvo. Então, que nós possamos ser pais que estejam da mesma direção daquilo que nós queremos que essa flecha atinja. Amém? E o terceiro aspecto que nós vemos, que Deus fala ali sobre os nossos filhos, né? Primeiro que os nossos filhos são herança. Os nossos filhos são herança. Segundo, os nossos filhos são flechas. E terceiro,
a palavra de Deus, ela diz que o fruto do nosso ventre é o nosso galardão. Os filhos, eles são o nosso galardão. E o que é galardão? O que significa galardão? Significa recompensa, significa prêmio, glória. Então, Deus, além dele nos dar filhos, ele nos garante ainda uma recompensa por criar filhos, né? Isso não é maravilhoso? Nós temos uma herança dada pelo Senhor, nós podemos direcionar essa flecha e ainda recebemos uma recompensa. Eles são uma recompensa dada por Deus. Então, pais que conhecem a palavra de Deus e que criam seus filhos no princípio da palavra, certamente eles receberão de Deus o seu galardão, o seu prêmio. Amém? E agora o princípio, o perfil dos pais. O perfil dos pais. Lá no versículo, o texto, ele começa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Então, o Salmo 127, ele fala a respeito daqueles que trabalham para edificar a casa. E quem é que trabalha para edificar a casa? Os pais. Então, o primeiro aspecto do perfil dos pais, que os pais são os que trabalham. Então, o alvo aqui é mostrar que a edificação da casa, da nossa casa, inclui também a criação dos nossos filhos. E essa criação precisa acontecer na dependência de Deus. O trabalho dos pais implica em suprir a necessidade dos filhos, como afeto, atenção, disciplina. Os pais são os que trabalham. Para quê? Para educar os filhos, para criar os filhos. E isso diz a respeito de todos os aspectos da vida dos nossos filhos. Às vezes os pais pensam, sou o que trabalha para manter os filhos. Não, você trabalha também, não apenas para o sustento, mas também em todos os aspectos da vida dele. E os pais que temem a Deus, ele não se preocupa apenas com os aspectos naturais. Ele se preocupa com aspectos espirituais, como orar com os filhos, ler histórias bíblicas com ele, investir em livros, materiais que contêm princípios e valores da palavra de Deus. Levar desde cedo para que eles aprendam a cultuar ao Senhor. Então, é um trabalho que os pais precisam ter. E eu vejo que, até como eu comentei aqui de tarde, muitas vezes, quando Deus nos entrega essa herança, nossos filhos é pequeno, o que acontece? Eles vão passando por um processo. Eles começam a engatinhar, começam a andar, começam a correr. E nesse momento é o momento que os pais têm aquele trabalho de muitas vezes não conseguir participar ativamente do culto, porque é o momento que a criança quer andar, que a criança não para, que a criança grita, mas é o momento do trabalho, é o momento que essa flecha está sendo também moldada. Porque a gente já ouviu muitas vezes lá na igreja, pessoas com bebê pequeno falar: não, pastora, eu não vou vir mais no culto, porque eu venho, eu não consigo cultuar, não consigo ouvir a palavra direito, porque essa criança não para. Mas é um momento, queridos, que nós vamos ter o trabalho, porque esse é o momento que eles estão tendo contato com outro ambiente, a não ser o ambiente da casa. Então, eles vão estranhar, eles não vão se comportar, mas é na medida que eles vão se desenvolvendo e adaptando ao novo ambiente. Então, até que eles adaptem a esse novo ambiente, nós vamos ter o trabalho de, muitas vezes, ouvir metade da palavra, ficar um pouquinho no louvor, mas é um período que passa, não é um período eterno que nunca mais vai passar. Então, nós precisamos, como pais, ter paciência, É um período, é um momento, mas aquela criança, ela vai se adaptar ao ambiente, elas vão saber que no momento da palavra, elas têm que ficar sentada, elas têm que ficar em silêncio, Criança fica em silêncio, fica sentada? Não, Mas é uma adaptação de um comportamento que nós vamos criar nos nossos filhos. E para tudo isso, dá trabalho? Muito trabalho, mas é preciso fazer desde cedo, pois faz parte do trabalho dos pais a educação dos nossos filhos.
Segundo aspecto dos pais, é que os pais são sentinela. Aqui no texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem era sentinela naquela época? A sentinela era um vigia. Que as cidades naquela época ela era cercada por muros, né? O muro era a segurança da cidade e em cima ficava a sentinela. Quando chegava a noite, aquela sentinela ela avisava, né, se estava chegando alguém, se estava chegando algum perigo. Então a sentinela, o vigia, era a proteção da cidade, porque toda a cidade estava dependendo daquela sentinela que estava ali cuidando. E se ela baixasse a guarda, o que aconteceria? Correria muitos riscos, né, na vida das pessoas ali daquela cidade. E como isso se aplica à criação dos nossos filhos? Primeiro, que os pais, eles são a sentinela dos filhos. Ou seja, os pais são os vigia dos filhos. Né, o pai, ele deve guardar os filhos em todas as fases da sua vida. Né, nós precisamos ter um cuidado quando a criança é bebê, né, que aí mama, e tem aquele negócio de antigamente, quando eu tive bebê, já tem bastante tempo, né, as crianças dormiam de bruço. Hoje os bebês podem dormir de bruço? Não pode. Então, cada fase da vida da criança existe um perigo, né? E os pais são esse vigia que cuida, né, para cuidar desses perigos. Quando a criança começa a gatinhar, começa a colocar o dedinho ali na tomada, né, outro perigo. E quando começa a andar, então, a criança não quer andar, a criança já quer correr, né, quer disputar uma maratona. Então, todas as fases da vida dos nossos filhos apresentam um perigo. E nós, pais, somos vigia, que precisa estar atento para a proteção dos nossos filhos. Essa proteção, ela pode ser física, intelectual, espiritual e também contra eles mesmos. Como assim contra eles mesmos? Os nossos filhos têm vontades, né, têm temperamento, natureza forte, né? Então os pais é quem? É quem vai cuidar, quem vai vigiar sobre, né, esses comportamentos, sobre essas partes da vida dos nossos filhos. E muitas vezes essa proteção, será que é só vigiar? Será que é só proibir? Não, essa proteção muitas vezes vem em ensinamento, em fazer às vezes até mesmo escolhas no lugar deles, né? Vigiar, dar conselhos e com certeza em oração. Porque o salmista, ele diz que não adianta fazer tudo e não orar, pois em vão será vigiar sem orar. Então nós precisamos ser o vigia da vida dos nossos filhos, mas em oração, né? Temos que aprender a orar de forma específica sobre a vida dele. Em cada fase da vida deles, nós precisamos aprender a orar de forma específica. Em cada fase que eles estão. Quando eles vão para a escola, né? Precisamos orar, declarar em nome de Jesus, né? Que os professores venham ser bênção na vida dos nossos filhos e não maldição, como muitas vezes nós vemos querer implantar, né, ideologias na mente dos nossos filhos. E nós precisamos orar a respeito dos colegas que vão estar do lado deles, porque nós, como pais, não vamos estar 24 horas do lado deles, mas podemos orar porque Deus é que pode estar lá, né? As mãos de Deus que está para abençoar, para guardar a vida dos nossos filhos. E qual é a parte dos pais? É orar, é declarar as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Né? Na igreja, orar pelas pessoas que abençoam a vida dos nossos filhos na igreja, né? Que ensinam a palavra também aqui na igreja, porque às vezes nós queremos só cobrar, que o ensino tem que ser bom, tem que ser de primeira qualidade, e muitas vezes nós não oramos, não damos uma palavra de bênção sobre os líderes da igreja, né? Nós precisamos abençoar aquele que nos ajuda a ministrar a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos, amém? Porque essas pessoas, com certeza, eles são instrumento de Deus, na mão de Deus para abençoar os nossos filhos. Amém? E como sentinela, nós vimos ali que o sentinela da cidade, daqueles muros, eles ficavam numa posição
estratégica, eles ficavam no alto. E o que quer dizer isso na vida dos pais? Que os pais, eles estão numa posição estratégica. Os pais têm uma posição de autoridade na vida dos filhos. E hoje, o que o mundo, a sociedade tem sofrido é a respeito da autoridade. Nós vivemos uma geração que não sabe o que é autoridade, né? Eles querem tratar pai e mãe como eles tratam os amigos, os colegas na escola, né? Como os pais, eles têm uma posição de autoridade. Nós não podemos aceitar, eu quero ser amigo do meu filho. Não, você é pai e mãe, você exerce autoridade sobre a vida do seu filho. Então, a autoridade, ela não significa apenas para proibir, para corrigir, mas também para declarar sobre a vida dele, para guardar a vida dele. Então, essa falta de autoridade deixa o seu filho desprotegido. Quando você deixa de exercer a autoridade sobre a vida deles, você deixa os seus filhos desprotegidos. Então, você, como sentinela, tem uma posição de autoridade. E para concluir, o terceiro perfil dos pais é que os pais são guerreiros. Os pais são os que trabalham, são sentinela e são os que são os guerreiros, né? O texto diz como flecha na mão do guerreiro. Os nossos filhos são as flechas e nós somos os guerreiros. A Bíblia chama os pais de guerreiros, mas os pais guerreiam contra o quê? Contra quem os pais guerreiam? Contra aquele que veio para matar, roubar e destruir. Os pais guerreiam contra o diabo. Mas será que nós, pais, vamos guerrear com o diabo frente a frente com ele? O diabo, ele usa meios sutis para agir. E qual que é a nossa posição? É identificar as armas do diabo que está sendo, mandado contra os nossos filhos e neutralizar essas armas. O que pode ser essas armas? Pode ser uma televisão, pode ser programas impróprios na internet, pode ser os influencers da vida que a gente vê por aí, os influencers digitais, os jogos digitais, a própria escola, amizades, literatura, música, moda. Hoje o mundo está repleto, né, de armas que pode estar querendo destruir a vida dos nossos filhos, né? São canais por onde o diabo entra e influencia os nossos filhos. E a nossa estratégia como pais, será que é proibir? A partir de hoje você não vai mais assistir TV. A partir de hoje você não vai mais ver um YouTube. Não, a estratégia é orientar. Como eu disse desde pequeno, quando você cria o seu filho, mostrando e direcionando os princípios da palavra de Deus, eles vão crescendo e lançando mão desses princípios. Eles vão tendo a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. As minhas filhas, elas estudaram pouco tempo em escola confessional, né? Escola cristã. Eu acredito, Emanuele, eu sei que só a primeira série que ela estudou na escola presbiteriana lá em Cuiabá. A Emily acho que estudou um pouquinho mais. Mas as minhas filhas nunca tiveram problema em estudar em escola pública e chegar em época de festa junina, de Halloween, ficar tendo que perguntar, pastora, será que eu posso? Ela fala assim, mãe, será que eu posso participar? Senhora, deixa eu ir numa festa de Halloween? Senhora, deixa eu participar da festa junina? Graças a Deus, eu nunca precisei responder essa pergunta, porque elas nunca me perguntaram. Elas já sabiam, né, já tinham consciência dos princípios da palavra de Deus, daquilo que está na palavra e daquilo que não está. Porque desde cedo elas foram direcionadas,
né? Então, quando a gente direciona, né, essa criança ela não vai te sentir, porque muitas vezes eu escuto tanto isso na igreja, pessoas, que chega a época de festa junina, vem perguntar, pastora, mas eles não estão lá de festa de São João, eles não estão negociando São João, é só uma festinha, né, para eles ficar bonitinho, os outros colegas ele está com vontade. Ele vai passar vontade, porque você precisa ensinar aquilo que é certo. Antes ele passar vontade agora, do que você passar tristeza depois, né? Porque aquilo que é ensinado na infância, eles vão reproduzir na adolescência, na vida adulta. Então nós precisamos, como guerreiros, né, guerrear contra o inferno, guerrear contra o diabo. E o guerreiro, ele tem uma arma, não tem? Qual que é a arma do guerreiro? Nós guerreiros, a palavra de Deus, né? Então, a nossa arma é a palavra de Deus. Então, nós vamos lançar mão da palavra de Deus. É na palavra que nós não vamos enfrentar os desafios, os questionamentos dos nossos filhos com os nossos argumentos. Nós vamos responder com a palavra de Deus, aquilo que a palavra fala. Então, a palavra vai direcionar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Só que para que os nossos filhos possam ouvir e entender, lá na infância, essa Bíblia, a palavra de Deus precisa fazer parte da vida deles. A Bíblia não tem que ser apenas um livro, mas precisa ter o ensino dela na vida de cada criança. Amém? Que nessa noite, amados, nós possamos ter recebido uma dose de clareza, né, em relação a esse importante papel que nós desempenhamos como pais, né, e que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós possamos receber uma recompensa por criar filhos vencedores, filhos que expressam a Deus na sociedade. Amém? Que nós possamos guardar, zelar, proteger a nossa família dos ataques do maligno. Que nós possamos ser pais intencionais, né? Ter intenção mesmo, né? De desfazer as obras do diabo, né? Que tentam destruir a nossa casa, a nossa família, formar os nossos filhos com caráter reto, um caráter com princípios da palavra de Deus, né? Que hoje a nossa visão ela venha a ser alargada em nome de Jesus, amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé.